pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a ideia hoje é nós, analisarmos aí esse circuito. Bom, mas que circuito é esse? Esse circuito, como é descrito aqui, é um regulador série discreto. Em outros momentos, a gente já falou sobre o regulador paralelo e o regulador série, os reguladores básicos. Também já falamos do regulador de tensão à base de transistor, Zener e amplificador operacional. Esse caso aqui é um caso de um regulador melhorado, com 2 transistores e Zener. Se a gente lembrar, em outros momentos, a gente já comentou desse regulador, que é o regulador básico também, chamado regulador básico, onde a gente tem um diodo Zener, e um transistor bipolar de junção. O transistor bipolar de junção é basicamente o meu transistor de passagem, um elemento aqui que fica em série com a carga. Por isso que esse regulador é chamado regulador série. Lembrando que a gente está tratando aqui de reguladores de tensão, de eletrônica, para circuitos eletrônicos, chamados de reguladores lineares, onde a gente usa elementos lineares. Consequentemente, a gente tem vantagens e desvantagens. Esse tipo de regulação vem caindo em desuso, bastante nos últimos anos devido à inserção dos reguladores ou conversores chaveados, como o BAC, o Boost, Back Boost e muitos outros aí conversores chaveados com eficiência muito maior, operam em malha fechada e com algumas vantagens significativas. Mas para aplicações de baixa potência, ainda a gente tem muita demanda e muita possibilidade de aplicar os reguladores lineares, principalmente os reguladores baseados em circuito integrados. Esses reguladores que a gente vai comentar, na verdade eu estou falando desse, mas eu vou comentar especificamente do regulador com 2 transistores, série linear. Esses reguladores, a gente trabalha bastante aí nas disciplinas de eletrônica, entende o funcionamento deles, principalmente também para entender o transistor, mas na prática normalmente é mais comercial e mais usual a gente utilizar os reguladores lineares integrados, onde a gente já tem proteção contra curto-circuito, compensação de temperatura e outras características. Bom, mas então, falando aqui rapidamente desse regulador, que a gente já falou em outros momentos, a gente tem o Zener, e esse Zener, veja que ele vai regular a tensão na carga. Veja que em série com o Zener a gente tem a junção base-emissor. A junção base-emissor, tipicamente a gente tem uma queda de 0,7, então a tensão de saída vai ser VZ, que é a tensão do Zener, menos a tensão da junção base-emissor, que é 0,7. Dessa forma a gente regula a tensão de saída. A gente tem que ter um cuidado com os reguladores série. Se a gente fechar um curto aqui no transistor, a gente basicamente vai ter a tensão da entrada na carga. E pior que isso, se a gente fechar um curto na carga, a gente queima o transistor, se a gente não tiver um elemento de proteção contra sobrecorrente. Eu fecho um curto aqui, eu basicamente tenho uma corrente tendendo a um valor muito alto circulando no meu transistor. Esse resistor RS é um resistor de polarização, tanto do transistor quanto principalmente do Zener, para colocar o Zener em operação. E basicamente quem faz o serviço pesado é o transistor, que fica em série com a carga, gerando uma queda de tensão. Então se eu tiver 30 aqui e tiver 10 na carga, eu vou ter 20 volts aqui nos terminais desse transistor. Certo? Bom, eu não vou ficar explicando esse circuito, que o objetivo do vídeo não é esse, eu já fiz isso em outros momentos, eu posso deixar na descrição do vídeo a explicação desse circuito. Aproveitando a oportunidade, existe um circuito com amplificador operacional, que é um circuito, vamos dizer, também melhorado, é um regulador série, que é esse circuito. Eu tenho um transistor em série com a carga, porém aqui eu tenho uma realimentação. Veja que esse operacional ele está trabalhando em malha fechada, com realimentação negativa, e eu tenho o diodo Zener aplicando a tensão aqui na entrada. Então a tensão Zener é a minha tensão de entrada do circuito. E veja que eu tenho um amplificador chamado de não inversor. A tensão aplicada na entrada não inversora,
um resistor de realimentação por aqui, junto com a junção base emissora, que a gente faz uma aproximação, e um resistor para o terra. Se a gente lembrar da equação do amplificador não inversor, é basicamente que a tensão de entrada, no caso VZ, vai ser 1 mais R2, que é o resistor de realimentação, dividido por R1. Né? Veja que é basicamente essa equação. Ó. Se a gente dividir o R1 por R1, vai ficar 1 mais R2 dividido por R1. A corrente na carga vai ser a tensão da saída, lei de Ohm, dividido pelo valor da resistência, RL. E a potência dissipada, né, nesse caso aqui, pelo transistor, né, ele chamou de PD, vai ser a tensão do coletor menos a tensão do emissor, né, tensão de entrada menos tensão de saída, vezes a corrente que está circulando nesse transistor, que ele está considerando aqui a corrente da carga. A gente despreza essa corrente que está sendo derivada para cá, porque normalmente os valores desses resistores são valores altos. Então esse circuito aqui é um circuito bem melhorado em relação àquele primeiro, né, com um transistor e o Zener, porque eu uso um amplificador operacional operando em malha aberta e a gente ainda tem um ganho. Então, o foco aqui dessa explicação é basicamente esse circuito, que é um circuito melhorado em relação ao primeiro circuito que eu comentei, aquele onde a gente tem o transistor, o Zener e um resistor, e a carga. Então, veja que nesse circuito nós temos agora 2 transistores. Bom, o que muda aqui? Primeiro ponto, o Zener vai continuar sendo o meu regulador. Só que veja, eu tenho que a tensão do Zener, a tensão desse ponto aqui, em relação ao terra. A tensão da base do transistor Q1 vai ser a tensão da junção base-emissor mais a tensão do Zener. Então, VBE mais VZ, é essa tensão aqui. Então, o VBE é uma junção ativa e o Zener é um outro elemento regulador de tensão. Então, essas tensões elas são praticamente fixas, né? Elas variam quase nada. Então, a tensão nesse ponto, que é a tensão do resistor R1, vai ser um valor de tensão fixo. Se eu considerar que a tensão em R1 é fixa, e a tensão nesse ponto aqui em relação ao terra é a tensão de saída, é a tensão na carga, eu posso, né, aplicar a regra do divisor de tensão, né, dizendo que a tensão do resistor R1, que é basicamente VBE mais VZ, é igual a tensão total, que é Vout, vezes o valor da resistência que eu quero encontrar a tensão, dividido pela soma das duas resistências. Então, basicamente, VR1, ou, em outras palavras, VZ mais VBE, é igual a Vout, que é a tensão de saída, vezes R1, dividido por R1 mais R2. Bom, nesse caso, se eu isolar Vout, né, e trabalhar matematicamente de uma forma bem simples aqui, mudando aqui os termos de lugar, eu chego nessa equação, em que Vout é igual a R1 mais R2 dividido por R1. Nesse caso aqui seria o mesmo de dizer 1 mais R2 dividido por R1. Vezes quem? Vezes VZ mais VBE. Então, é como se eu tivesse, né, nesse circuito, com essa realimentação, isso aqui é uma realimentação através de 2 resistores. Essa realimentação me propicia o que? Um ganho. Esse ganho é dado por 1 mais R2 dividido por R1. Então, vai ser a tensão do Zener, mais 0,7, vezes um ganho. Então, eu tenho um regulador onde eu consigo produzir na saída a tensão Zener, mais 0,7, vezes um ganho definido pelos 2 resistores aqui. Bom, esse resistor aqui, o R3, ele é um resistor que polariza o Zener. Eu preciso dele para eu polarizar, para eu produzir uma corrente mínima para o Zener entrar em operação. O resistor R4 é um resistor que vai polarizar o Q2, né? Então, o objetivo principal é polarizar o Q2. E esses 2 resistores são resistores da realimentação. Tipicamente, o R1 e R2 são valores mais altos, né, de 1K para cima. A gente tem correntes aqui pequenas. E o R4 também, a gente não trabalha normalmente com um resistor muito pequeno. Em outra oportunidade, eu quero simular esse circuito. Talvez aí a gente montar também no protoboard, variando aí a entrada e variando o valor da carga e observando aí se a regulação
né, é uma boa regulação se ela se mantém. Aqui, ó, na equação, a gente ainda tem a corrente na carga, lei de Ohm, né, a tensão regulada dividido pelo valor da resistência, e a potência dissipada pelo transistor de passagem. A gente tem dois transistores aqui, o transistor de passagem, que é o principal, o transistor de potência. Lembrando que esse transistor tem que ser dimensionado de acordo com a corrente da carga, né, a corrente máxima do circuito. Então ele tem que ser dimensionado de forma correta, a corrente de coletor aqui. E esse transistor auxiliar, que é o transistor de polarização dele, né, o que vai fazer o desvio da corrente. A grande vantagem aqui, se por algum motivo a tensão de entrada aumentar ou a resistência de carga aumentar, se a tensão de entrada aumentar, a tensão de saída tende a aumentar. Se a resistência de carga aumenta, a corrente diminui. Então, essa diminuição da corrente tende a fazer com que a tensão de saída também varie, né? Então, com a diminuição do valor da resistência, a corrente aqui aumenta, né? Então, tanto com o aumento como na diminuição da corrente de carga, eu vou ter uma variação. Se a corrente aumenta, a tendência da tensão é cair na saída. Se a corrente diminui, a tendência da tensão é subir na saída. Então, para variações na entrada, vamos considerar inicialmente uma variação para mais. A tensão de saída tende a aumentar. E também, né, nesse caso, se a corrente aqui diminuir, essa tensão tende a aumentar. Veja o que essa realimentação faz. Se essa tensão aumentar, nesse ponto aqui, que é a tensão de saída, a tensão em R1 ela está fixa. Veja que R1 está em paralelo com VZ mais VBE. Se essa tensão está fixa, essa corrente que está descendo aqui, ó, no resistor R1, ela é fixa. Aqui em cima do R2, se Vout aumentou, Vout menos a tensão VZ mais VBE, que é a tensão desse ponto, né? Se Vout aumentou, a corrente IR2 aumenta. Se a corrente IR2 aumenta e a corrente R1 não aumentou, esse excesso de corrente, essa parcela a mais, ela vai para a base do transistor, fazendo esse transistor Q1 aumentar sua condução, diminuir, né, a oposição aqui. Se eu aumento a condução de Q1, eu desvio uma parte da corrente maior aqui para o Zener. Então, existe uma corrente circulando por R4 e injetando corrente aqui. É como se essa tensão nesse ponto aqui, ó, diminuísse. Por quê? Porque a corrente aqui, ó, vai começar a desviar para cá, né? Então, esse transistor conduziu mais, né? Como se diminuísse a resistência dele. Então, esse transistor Q2, a corrente aqui, ó, que está sendo injetada na base dele, diminui. Então, se a tensão aumentar, a corrente R2 aumenta, a corrente de base aumenta, da base Q1, o transistor Q1 conduz mais, há um desvio maior de corrente e a corrente de base de Q2 diminui. Consequentemente, o transistor Q2 conduz menos e aumenta sua queda de tensão, compensando o aumento da tensão de saída, fazendo com que essa tensão de saída tenda a diminuir. E essa diminuição vai ser, né, aplicada novamente essa realimentação, fazendo o Q2 conduzir um pouco mais, né, e a tensão de saída tender a diminuir até entrar num ponto de equilíbrio. Então, se houver uma tendência da tensão de saída em aumentar, esse transistor vai conduzir menos e vai gerar uma queda de tensão maior, compensando, tentando manter a tensão de saída regulada. E o contrário, se essa tensão de entrada diminuir, ou se essa resistência de carga diminuir também, essa corrente vai aumentar, a tendência da tensão de saída diminuir. Nessas duas situações, com a variação da tensão de entrada ou com a variação da resistência de carga. O que vai acontecer? A corrente R2 vai diminuir. Porém, a tensão VR1 ela é fixa, porque ela é VBE mais VZ, então a corrente IR1 é fixa. Se a corrente IR2 diminuiu e a corrente IR1 se mantém fixa, quem cede aqui nesse ramo, né, nessa derivação, é basicamente a corrente de base vai diminuir de Q1. A corrente base de Q1 diminuindo, basicamente a gente vai ter
um aumento dessa tensão nos terminais de potência do transistor, né, nos terminais coletor-emissor. Vai ficar mais resistivo esse caminho, essa corrente vai tender a passar mais pelo transistor Q2 do que pelo transistor Q1. Então a corrente de injeção ela aumenta em Q2, fazendo Q2 aumentar sua condução e consequentemente diminuir a queda de tensão nos seus terminais de potência, né, fazendo com que a tensão de saída tenda a aumentar, se ela no instante anterior tendeu a diminuir. E ela aumentando, essa realimentação vai acontecer de novo e vai fazer com que o transistor Q2, né, fazendo toda essa análise de novo, tenda a, se a tensão de saída aumentou, essa condução vai diminuir, aumentando essa queda, buscando um ponto de equilíbrio. Então, basicamente, a gente ganha, né, nessa controlabilidade em relação àquele circuito básico lá. E por fim, né, eu estou aqui mostrando exemplos do livro do Malvino, que é o volume 2, né, edição 7, aí um livro extremamente rico, né? Aqui a gente tem muitos exemplos de reguladores. E aqui só para finalizar, né, a gente tem um exercício, deixa eu ver se eu acho aqui, um exercício aonde, acho que eu passei do ponto. Um exercício considerando um circuito semelhante a esse que eu expliquei, veja. Um resistor de 1K aqui no Zener, um resistor de 2K para polarizar Q2, um divisor de tensão aqui de 1K e 3K, que vai definir o meu ganho, e uma carga de 40 ohms. No exercício, foi solicitado, né, a dissipação de potência do transistor de passagem, do transistor Q2. Então, basta a gente jogar na equação o valor dos resistores aqui, R2 e R1, e o Zener, né, mais o VBE, a gente acha a tensão de saída, nesse caso aqui, ó, 3K mais 1K dividido por 3K, vezes o Zener, a tensão do Zener que é 6,2, mais 0,7 da junção VBE, a gente tem uma tensão de saída de 9,2. Bom, com a tensão de saída e o valor da resistência de carga, a gente acha a corrente de carga. Bom, com a corrente de carga e a tensão nos terminais do transistor, a gente encontra a potência dissipada por ele. Mas qual que é a tensão nos terminais do transistor? É basicamente a tensão de entrada, que é 15, menos a tensão de saída, que é 9,2, né, vezes 230 mil. Veja que nesse exemplo, ó, a gente tem uma condição não tão atrativa, né? A gente está jogando fora, a gente está transformando em calor 1,33 watts, né, efeito Joule. Basicamente esse transistor, dependendo aí da potência, mas a probabilidade é muito grande, principalmente para aplicações aí de média e baixa potência, desse transistor precisar de um dissipador de calor. Ok? Bom, gente, era isso. Acho que eu já prolonguei muito esse vídeo, era meramente uma explicação desse circuito, né? No momento oportuno eu simulo ele e quem sabe a gente monta no protoboard. Funciona muito bem, eu já testei. Um forte abraço aí e até a próxima oportunidade.